meus amores! Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá certo? Hoje nós vamos ter uma aula onde a tia Érica não vai aparecer o rosto dela, só a fala, tá? Nós vamos corrigir a atividade de vocês de 2 aulas passadas, então eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 40, onde tem aí nosso grupo de teatro, tá? E depois dessa correção, a tia Érica vai explicar como vai ser a tarefa que vocês irão realizar, tá certo? Então, nós começamos a ver na aula passada sobre o nosso grupo de teatro, ver como ele acontece, quem são os personagens desse grupo de teatro, o que é que eles fazem, a sua estética, né, como se veste, as cores, os movimentos, a tonalidade da voz que muda de acordo com aquilo que a gente esteja representando, se é uma emoção, um sentimento, bem como também os materiais que são usados nesses teatros, certo? Mais especificamente, nós estamos vendo teatro de bonecos, né? Vocês veem aqui nessa página, ó, esses bonecos, né, que vai aparecendo para vocês, certo? E a gente vê que são bonecos, né, teatros de boneco, onde foram confeccionados bonecos, os personagens ganharam vida através dos seus bonecos e as pessoas ficam escondidas por dentro ou por trás desses bonecos para representar. Aqui vocês estão vendo que eu pedi para vocês copiar essas perguntas e responder no caderno de vocês. Essas perguntinhas aqui, 3, que por sinal, elas são pessoais. Vocês podem responder da forma que vocês acharem que está correta, né? Com tudo que tenha ligação e tem a ver, o que a gente não pode também dar qualquer resposta, porque é uma resposta pessoal, tem que ter a ver e sentido de acordo com aquilo que a gente viu sobre o conteúdo. Primeira pergunta aqui, ó. O que é uma arte coletiva? Você sabe por quê? O teatro é uma arte coletiva. Você sabe por quê? E aí, pessoal? Lembra que no vídeo eu disse que o teatro é sempre um grupo de pessoas que se reúnem para representar uma história? Então, pois é. E além disso, tem aqueles que ficam por trás dos bastidores, arrumando o cenário, outros confeccionando os bonecos, certo? Uns que escrevem a história. Então, o teatro, e tem os atores que colocam em prática e encenam aquela história. Então, resposta, o teatro é uma arte coletiva. Você sabe por quê? Porque se realiza em grupo. É a resposta que você vai dar aqui no número 1. Porque é uma arte que se realiza em grupo. Segunda questão, quem são os profissionais do teatro? São os artistas. E quem pode ser artista de teatro? Qualquer pessoa que tenha desejo e habilidade. E mesmo quem não tem habilidade, pessoal, pode fazer a escola de teatro, mas pode fazer a escola de teatro, treinar para aquilo e colocar em prática, certo? Então, quem são os profissionais do teatro? São os artistas. Podemos criar muitas outras formas e com vários materiais. Vamos descobrir essa arte? Então, vocês iriam dizer que sim ou que não. E é o que nós vamos começar a ver aqui agora. Nós vamos descobrir esta nova forma, né, de se trabalhar o teatro. Quais os materiais que a gente pode utilizar na confecção desses bonecos, tanto papel, tintas, as cores, os formatos, o tamanho, tá certo? É a questão aqui do número 3. Virando a página, lá na página 42 tem assim, vamos criar
certo? Vinha um texto aqui, só ilustração, porque a atividade mesmo está aqui na página 43. Aqui veio um texto, né, um poema sobre a criação de bonecos. E aqui tem assim, você já brincou de mamulengo? Como será que podemos mexer esse boneco e fazer ele ganhar vida na arte do teatro de bonecos? Que materiais podemos pesquisar? Então vamos aqui, aqui tem várias perguntas. Primeira pergunta: você conhece o mamulengo? Isso aqui é bem pessoal, você ia dizer que sim ou que não. Como será que podemos mexer esses bonecos? Então, os bonecos eles podem ser mexidos através de nossa mão, porque a gente pode colocar a mão por dentro da roupinha do boneco e mexer, certo? Olha só o bonequinho aqui, ó. Isso aqui é um mamulengo, certo? Esse mamulengo, ele pode ter um pau por dentro que ajude a mexer, como pode ser a mão da pessoa que está aqui dentro, tá? E como podemos dar vida a esses bonecos? Dessa forma, né? A fala do boneco vai ser a nossa. E os movimentos do boneco vai ser a nossa mão, vai ser uma linha que a gente pode amarrar na mãozinha dele, na cabeça e nos pés e sair mexendo, como pode ser também uma varinha de pau que a gente põe por dentro da roupa para ajudar nesse movimento. Quais são os materiais que a gente pode usar? Nossa, a gente pode usar diversos. A gente pode usar papel, tecido, cola, tesoura, lã para os cabelinhos, olhinhos de boneca para colar no olhinho dele, maquiagem, se for uma mulher, o boneco for uma mulher, para fazer o papel do ruge, né, no rostinho dela. Então, vários materiais a gente pode usar. Que história você e os colegas gostariam de contar? Isso daí é bem pessoal. Cada um iria dizer qual era a história que você gostaria de contar, certo? Chapeuzinho Vermelho, qualquer uma outra. E aí, aqui, a tia falou depois para vocês na semana passada sobre os grupos de teatros e os personagens, né? Que os grupos de teatro são coletivos, os personagens são sempre bonecos e os artistas são pessoas anônimas. Anônimas por quê? Porque elas ficam por trás do boneco, porque quem vai ganhar a vida, na verdade, são os fantoches e as pessoas ficam por trás. Ninguém vai ver, né? Aqui tem um grupinho, ó, de pessoas. Aqui, ó, tá vendo o teatro acontecendo? Olha os artistas onde estão. E os personagens aqui, tá aqui na frente, ó. Aqui é o público assistindo, tá vendo? Então, aqui tá acontecendo uma contação de história. Tá pedindo para você dizer que histórias você conhece. Então, você vai dizer quais as histórias que você já ouviu. E como são esses personagens? Tia, é esse daqui que está no desenho? Não, qualquer história que você quiser citar aqui. Aqui na segunda questão, dependendo da história que você colocar aqui, você vai dizer como são os personagens dessa história, certo? Na terceira, pede para a gente criar um grupo de teatro, criar uma peça teatral contando uma história, quantas pessoas podem fazer parte do grupo e quem será cada personagem. Certo? Então, nós vamos fazer uma atividade parecida com essa. Daqui a pouquinho. Eu vou explicar para vocês como. Mas antes, eu gostaria de explicar uma coisa aqui para vocês. Ok? Aqui nessa terceira questão, vamos mais detalhar ela aqui, que era que eu queria de vocês. Eu quero que vocês escrevam essa terceira questão aqui, colocando ela em prática, essa história, como se fosse um teatro não para as pessoas colocarem em prática, né?
dramatizar, mas para vocês mesmos dramatizar através dos bonecos, tá? Você vai criar uma história. Dessa história, você vai ver como serão os personagens. Esses personagens vão ser bonecos que você vai confeccionar em casa de EVA, de tecido, de meia, do que você quiser, tá certo? Porque virem aí a página do livro de vocês e vejam aqui onde tem assim, vamos, olha aqui, vamos. Nesse vamos diz assim, criar um personagem para o biombo. Vamos criar um personagem para o biombo. O que é um biombo? Olha aqui, pessoal. Aqui vocês têm a imagem de um biombo. O biombo é como se fosse aquela casinha, a janelinha, onde os bonequinhos, os mamulengos, eles aparecem aqui para a apresentação. Assim como na página anterior. Olha só. Vamos retomar ao livro. Da página anterior. Olha só, vocês estão vendo aqui essa casinha? Essa janelinha? Os atores ficam por trás, ó, dela, escondidos. E depois, na cortinazinha, só vai para frente do biombo quem? Os personagens. Vocês estão vendo aqui o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, os dois bonequinhos. Aqui tem uma menina que está representando a Chapeuzinho e o menino que está representando o Lobo Mau, que vai emprestar a voz e os movimentos para esses dois bonecos. Isso é o biombo, tá? Então, veja só. A atividade é essa. Um personagem pode ser transformado em boneco e levado para apresentações de teatro. O lugar mais comum onde são realizadas as apresentações são os biombos. Professora, pode acontecer em outros lugares? Pode, mas o lugar mais adequado é esse, é o biombo, para apresentação de histórias com bonecos, certo? Neles vemos os bonecos dentro de um retângulo, um formato muito parecido com o das telas de televisão. Os biombos podem ser colocados em espaços fechados, como salões, ou em espaços abertos, como praças, praias, feiras, tá certo? Então, pode ser de qualquer forma a apresentação desse teatro de bonecos em biombo, tá? O biombo eu posso também pegar só uma mesa, forrar na toalha e eu ficar por trás da mesa com o meu personagem aqui contando a historinha. Então, o que a tia quer? Preste atenção para a atividade. Vocês irão criar uma história com personagens de bonecos, tá? Vão confeccionar esses bonecos e vão confeccionar um biombo desse. Depois, eu quero que vocês apresentem a história de vocês utilizando os bonequinhos que vocês fizeram no biombo. Entenderam, pessoal? Vou explicar mais uma vez. Criar a história. Primeiro, criar uma história que tenha personagens, né? Segundo, pega aqueles personagens que entram na sua história e transforma eles em bonecos, né? Então, se é loiro, se é moreno, se é ruivo, se é branco, se é preto, vocês irão colocar aí do jeito que vocês quiserem. Depois que vocês criarem, vocês vão confeccionar esse biombo do jeito que quiserem. E depois irão apresentar a historinha com os bonecos, com a ajuda da mamãe, do papai, da vovó, do titio, de quem que vocês consigam a ajuda aí. E vai, certo? Filmar na hora da apresentação. Eu quero a história escrita, depois eu quero foto de vocês confeccionando os bonecos e quero depois a apresentação em filme da historinha que vocês fizeram, tá bom? E envia esses vídeos para mim no privado, ok?
Obrigada, pessoal. Essa foi a nossa aula. Se ficou dúvida sobre a atividade, que eu também vou colocar escrita lá na plataforma. Se ficar dúvida, não entenderem, liga para a tia aí no privado que eu explico para vocês novamente a atividade, tá bom? Fica com Deus, um beijo, se cuidem e até a nossa próxima aula, pessoal. Beijão, amo vocês!